Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, canal Sem Minhas Verdades, e hoje a gente vai falar sobre política, tá? Vamos falar sobre uma ideologia que muita gente não sabe que ela é uma ideologia. Qual é? O islamismo. Muita gente pensa que é apenas uma religião, mas não é somente uma religião. Também é uma ideologia política, tá bom? Essa ideologia política, ela é de esquerda, tá? Tal qual ao socialismo, ao fascismo e à social-democracia e ao globalismo. Ou seja, existem 5 ideologias de esquerda, ok? E o islamismo é uma delas, tá bom? E se contrapondo, evidentemente, uma ideologia de direita. Por que o islamismo e essas outras são de esquerda? O que caracteriza, né? O que é que mostra que elas são realmente de esquerda? É a questão que elas pregam um coletivismo. O que vem a ser coletivismo? Você vai me perguntar. Coletivismo quer dizer coletividade de pessoas, tá? Elas defendem a coletividade contra um individualismo. Ou seja, uma pessoa só contra uma coletividade. Ou seja, os direitos e deveres, tá bom? Então vamos pensar assim. Então, a direita, ela prega que o indivíduo deva ter direitos que devem ser respeitados pela coletividade. A coletividade não pode se contrapor a esses direitos do indivíduo. Ou seja, direito de propriedade, direito de liberdade, de ir e vir, direito de herança, direito ao trabalho de livre iniciativa, de empreender, de qualquer coisa, né? De várias coisas, ok? Enquanto a coletividade, elas defende que esses direitos aí têm que ser sempre coletivos, em prol da coletividade. Então a coletividade, ela deve se sobrepor a esses direitos dos indivíduos. É basicamente isso. Então, a coletividade, que são as ideologias de esquerda, pregam que a coletividade deve ser defendida acima dos direitos individuais, enquanto que a direita defende que os direitos individuais devem se sobrepor à coletividade. Tá bom? É basicamente isso, ok? Então, no lado direito das ideologias existe o liberalismo, é a única ideologia que existe à direita. E enquanto à esquerda existem 5 ideologias. Né? Vamos dizer quais são. O socialismo, que é a primeira, depois o fascismo, depois a social-democracia, depois o globalismo e agora o islamismo. O islamismo, na verdade, é muito antigo, tá? Mas, assim, enquanto ideologia mesmo, ela está mais ou menos no meio, tá? No tempo, tá? Ela vem tomando força, né, agora nas últimas décadas, mais ou menos uns 40 anos para cá que ela tomou força, principalmente com essas atitudes mais radicais, tá? Então, lá no Oriente Médio, ok? Muito embora isso aí é muito antigo, é lá no tempo das cruzadas, ou antes das cruzadas, inclusive, porque o povo muçulmano tomou a Europa, então começou lá, na verdade, né? Só que, como uma ideologia agora bem caracterizada, formada e tudo mais, é agora, tá? Mas isso é o de menos, tá? Isso aí não é uma coisa relevante, tá? É igual o globalismo. Muita gente pensa que agora, na verdade, é uma coisa bem antiga, tá? Começou lá em 1700.
tá bom? Mas enfim, então vamos lá. O que vem a ser essa ideologia de esquerda? Ela é coletivista, como a gente já falou, defende a proteção e regulação do Estado na relação entre os indivíduos, tá? Ela é tripartite, como as demais ideologias, ou seja, tem 3 lados, tá? Tem a ideologia política, o sistema econômico e os valores sociais. A ideologia política é o islamismo. É o mesmo nome da ideologia, né? Tanto que é chamado de ideologia política, porque é o nome da ideologia. E o sistema econômico é corporativista, tá? Ele é um sistema em corporações, tá? Ligadas ao Estado. O Estado domina essas corporações, seja empresas estatais ou empresas privadas. É o Estado que regula tudo e domina tudo, tá? De forma direta ou indireta, ok? E os valores sociais são os reacionários, ou seja, eles não querem mudanças, tá? São reacionários, que a gente vai explicar depois quais são. Tanto o sistema econômico e os valores sociais do islamismo, eles são praticamente iguais a outra ideologia chamada fascismo, tá? É quase igual, tá? Tem algumas diferenças. Então vamos lá. Qual é as características? São 7 que eu vou falar para vocês. Por que 7? É porque eu ditei para ficar uma coisa não muito cansativa e ficar igualitária para todos os tipos de ideologias que eu falei até agora, né? As ideologias que eu falei, eu sempre falei 7 características principais. Então, nem mais nem menos, para ficar realmente uma análise isonômica, né? Tratar todas as ideologias com o mesmo tipo de critério. Então, vamos lá. Esse sistema, essa ideologia islâmica, né? Islamismo, ela prega o quê? Democracia? Não. Ditadura, gente. Tá? Ela é uma autocracia que defende o regime ditatorial ou autocrático. Ditatorial é na mão de uma pessoa só e acabou. Ela dita todas as regras. E autocrático é uma coisinha que está num grupo de pessoas que quase dá na mesma coisa. Entendeu? Não tem democracia. É um grupo pequeno que vai ditar todas as regras. Ou uma só pessoa, que é o regime ditatorial. Isso se contrapõe, evidentemente, a uma democracia representativa, né, com voto universal e facultativo, que é uma democracia ao estilo do liberalismo, tá bom? O regime dele é teocrático, e essa é a grande diferença das demais ideologias, porque teocrático quer dizer teo, Deus, crático, governo de Deus. Então, geralmente está é uma ideologia que ela está embasada num líder religioso, tá? Lá no Irã, antiga Pérsia, em cima de um líder religioso chamado Ayatollah, tá? Então, ele diz quais são as regras, tá? Então, é a regra do islamismo, que foi fundado, né, pelo um líder religioso, o profeta Maomé, ou Mohammed, como queira, lá em mais ou menos em 700 depois de Cristo, tá? Até hoje não, com certeza até hoje está muito forte essa ideologia, tá? Essa religião, melhor dizendo, tá bom? Então ela defende, é uma religião muito forte, muito guerreira, quer implementar essa religião para todo mundo, né? E quer que ela seja plena no mundo, tá bom? Isso se contrapõe, evidentemente, a um Estado laico, não religioso. Não só isso, né, na verdade. Ela está se contrapondo também à religião cristã,
e a religião judaica. Ok? Então, os judeus e os cristãos são os seus maiores opositores, vamos dizer assim. Tá bom? Vamos lá. Outra característica é o seguinte, é o imperialismo. Por ter essa religião islâmica, ela ter essa intenção de se expandir para o mundo todo, tentar converter todas as nações ao islamismo, então ela tem essa vontade de conquistar todos os países do mundo. Ou seja, é uma ideologia imperialista. Tá? Aliás, quase todas as ideologias, né, são imperialistas, vamos dizer assim. Elas querem difundir a sua doutrina ideológica a todos os povos, a todos os países do mundo, evidentemente. Ou seja, más ou boas, elas querem difundir. Tá? Então, isso não tem muita diferenciação. Mas ela é muito imperialista. Ela tentou, por uma vez, conquistar a Europa, conquistou boa parte da Europa, depois mingou na época das Cruzadas, e agora está voltando com força e quer conquistar de novo a Europa, de uma forma de uma tal de imigração. Então ela está se espalhando pela Europa novamente, ok? Ela se sobrepõe, gente, à liberdade de credo dos outros países, tá? Então, porque ela, como é uma ideologia muito ligada à religião, então essa questão de credo, de religião, é muito forte, tá? Então, quando ela se impõe para ditar as regras religiosas. Ela quer implantar a religião islâmica para todo mundo. Enquanto que a liberdade de credo dos países não pode prevalecer nesse tipo de ideologia. Tá bom? Vamos lá, outro aspecto. Totalitarismo. Totalitarismo quer dizer o quê? Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Ou seja, aquela máxima de Benito Mussolini. Então, é basicamente isso também no islamismo. Tá? Eles não beberam na mesma fonte do Benito Mussolini, mas eles defendem a mesma coisa. Tá? Então, é tudo estatal, tudo o Estado que manda. Ou seja, todos os líderes religiosos e o Estado que manda, tá? Então, o clero e o Estado estão ali, ó, unidos, tá? Isso se contrapõe, evidentemente, ao Estado social, liberal, né, e democrático. Outro aspecto importante, gente, quanto à questão da polícia. O Estado é altamente policialesco. O que vem a ser isso? Usa a polícia para tudo, tá? Os fiscais, o sistema judiciário, para perseguir as pessoas de forma implacável. Tudo é judicializado, a polícia está atrás das pessoas tomam multa, é fiscalizado, é fechado os seus estabelecimentos, os seus templos, né? Tudo. Então é tudo controlado, tá? De forma assim, bem policialesca, tá ok? Então, isso se contrapõe, evidentemente, a uma polícia, um fiscal e uma justiça defensora da cidadania, tá bom? E outro aspecto importante é a segurança estatal do cidadão. Essa segurança do cidadão, ela é um monopólio estatal, que dificulta sobremaneira a posse de armas das pessoas, tá bom? Então, isso aí ela inviabiliza que as pessoas possam se contrapor
Estado. Não só ao bandido, aos criminosos e tudo mais, e se protegerem, né, desses bandidos, mas também em relação ao Estado. Ok? Então não tem como se defender da tirania do Estado. E o último ponto é o controle da imprensa. Nesses países, né, islâmicos, que tem uma ideologia islâmica, não há liberdade de imprensa. Tá? É controlado tudo. Tá? Todos os meios são controlados. Tá? Então, há censuras de notícias e das opiniões jornalísticas, tá bom? Então, é um Estado que a censura é regra. Então, eles evitam, evidentemente, a possibilidade da imprensa divulgar notícias, tá? Isentas, né, de qualquer manipulação. Então, esse é o tipo de ideologia chamada islâmica, ou o islamismo, tá? Que é uma ideologia de esquerda que tem essas características que eu citei nesse vídeo, tá bom? Então é isso, minha gente. Eu agradeço muito, né? E até a próxima. Muito obrigado.